Fala galera, testando um formato diferente aí. Testei o áudio, não sei se ele tá tão bom assim, mas como eu faço streamers pra mim, então vai ficar um pouquinho diferente. Enfim, geralmente eu tô caminhando e tal, às vezes tô sem saco pra fazer um trem diferente, falar umas paradas diferentes, mas dessa vez eu vou falar. Tô passando no centro de BH, perto do parque, perto desses lugares assim, que é a transição, né, entre a hospitalar e o Grande Centrão de Belo Horizonte, que tem ali no Estado Central, Praça 7, etc. E aí, ó, ali tem a escola de Direito, e aqui a gente vê um trem que eu sempre pego muito viagem, que é essa transição, né, essa resistência entre os prédios mais antigos e prédios relativamente mais novos, né. E isso aí sempre me leva a pensar no Milton Santos, que ele fala dessa coexistência, né, entre o passado e o futuro e o presente, que a gente encontra vendo a paisagem e o espaço que existe, principalmente nas cidades grandes, né? É difícil de ver isso de certa forma. Ele também fala coisas muito interessantes que eu nunca tinha me questionado, né? Às vezes parece até um pouco anti-intuitivo de como as cidades grandes, que têm uma relação mais complexa, tanto econômica quanto social, elas são mais difíceis de sofrer influência da globalização ou mesmo do capital estrangeiro, ou de meios que buscam a hegemonia, né, do controle de todas as formas, inclusive cultural. E antes eu não me questionava disso. Então aqui a gente vai encontrar ainda restaurantes, essas paradas assim que tem mais de 50, 60 anos, que não mudam a estrutura, ou às vezes as estruturas continuam, mas de forma repaginada. Um exemplo assim que eu acho muito interessante por exemplo, quando a gente vai pegar uma cidade interior, como a cidade do meu pai, que há pouco tempo atrás o domínio dela era principal de uma fábrica de queijo estrangeira, né, a Poleng. Então, o simples fato de existir uma cidade estrangeira como a Poleng, eles forçam todos os produtores e todas as pessoas que trabalham com a produção da terra a focar a parte em produção de leite, né, para suprir essa demanda que uma fábrica tão influente no ponto de vista de uma cidade pequena tem para a economia. E agora uma indústria de eucalipto começa a fazer dinheiro ali e muda totalmente a estrutura produtiva da cidade de uma forma muito mais simples. Então uma cidade complexa como Belo Horizonte, ela é muito mais, vamos dizer assim, blindada dos setores produtivos e as relações, né, com as ajudas sociais da cidade, né? Então esse ponto é muito interessante e a gente vê isso principalmente o que a gente fala, né? Ele como um geógrafo, ele vê essa estrutura por um meio muito mais espacial do que outras relações que podem ser vistas também por meio, por exemplo, cultural, de estruturas de poder, como faria um sociólogo, ou econômico, né? Ou, por exemplo, na minha área do direito, a gente vê como as leis são feitas e etc. Um ponto que eu gosto do centro é essa forma democrática que ele é, até pelo tempo que ele tem, né? Então a gente vai pegar Belo Horizonte, que foi criado e planejado em 1897, e as mudanças que ela tem, por exemplo,
Quando você conversa com pessoas mais antigas, como minha avó, minha mãe, meu pai, eles falam que essa área que a gente está passando era muito mais arborizada, tinha um bonde aqui, né, que passava pela cidade, e hoje não acontece mais isso, mas por necessidades, né, tanto de grandes capitais, mas também da população normal que anda por aqui. Essa transformação é muito interessante, mas a gente vê, por exemplo, que esse canteiro continua tendo árvores, mesmo sendo a quantidade menor. Uma das áreas também que eu acho muito interessante é o parque. Ele continua, uma visão que eu tenho como se fosse um oásis no deserto aqui de BH, etc. E aqui a gente vê, por exemplo, que a cidade continua crescendo. Então a gente vai passar para o imóvel que já é bem antigo, e aqui a gente já vai ver a construção do imóvel muito mais recente, que daqui a, sei lá, 1, 2 anos, ele vai alterar a paisagem que a gente tem do local, e mesmo de forma imperceptível, a gente vai ter uma mudança, né? Então olha lá os prédios também antigos. A gente vai ver essa mudança que influencia de uma forma ou de outra. Tanto a gente influencia o ambiente, quanto o ambiente influencia a gente. Então, quanto à paisagem, né? Segundo Milton Santos, é como se a gente tirasse todas as pessoas daqui e visse ela como uma forma estática, que também demonstra como nós agimos, mas principalmente o espaço é a nossa interação com todas essas estruturas, tanto antigas quanto no presente, e como a gente já pode imaginar ela no futuro. E isso eu acho muito da hora, principalmente porque por ser um espaço antigo, em que essas estruturas econômicas, sociais, etc., já estão mais embutidas e encrostadas, né? Aqui, de certa forma, mesmo a gente vendo morador de rua, trabalhadores que têm uma distinção de renda, esse meio parece muito mais heterogêneo do que quando a gente vai passar por locais mais recentes, né? A gente pode pegar o Belvedere, o Buritis, onde a gente vê uma desigualdade muito maior, no espaço mesmo, muito mais controlado, onde a gente vai ver pessoas ali, não que elas vivem, etc., tirando pessoas ricas, né? A gente fala do trabalhador comum, ele não vive ali, a estrutura dele é só de suprir a necessidade de quem tem uma grana, né? E aqui não, a gente vê a estrutura de pessoa que trabalha, pessoa que consome, pessoa que mora, e obviamente suprir a necessidade de pessoas que tem mais grana, mas não só isso. Aqui a gente vai ver, por exemplo, movimento, ônibus leva para vários cantos da cidade, tanto para casa dos trabalhadores quanto para o emprego deles ou área de lazer, né? Inclusive o parque é um lugar muito democrático de diversão, e aí a gente vê moradores que moram aqui próximo, e aí tem essa diversificação que eu falei. Provavelmente também a gente faz questionamento de como que essa igreja que a gente está passando aqui era mais utilizada, ela tinha uma importância maior, até como um local sagrado de se fazer de se fazer um movimento social e de convivência, e hoje pelo menos raramente eu vejo ela aberta. Aqui a gente vê uns desenhos muito loucos, muito da hora mesmo. E então a gente passa, por exemplo, um centro cultural que tem uma arte totalmente na vanguarda, e aí já vamos para um hospital antigo, mas com diferença de questão de traumas, de violência e outras coisas. Voltando ao Milton Santos, é uma coisa também que eu questiono bastante, como ele é visto pela nossa sociedade, né? Uma coisa muito interessante que, vamos falar assim, uma personalidade, um intelecto tão relevante, principalmente para o resto do mundo, ele principalmente nem é conhecido, né? Enquanto outros também que são reverenciados, como Paulo Freire, etc., no exterior ele é visto aqui com até uma certa repulsa pelas pessoas, ou entendido da pior forma possível. E é isso, né?
quando você conhece o Milton Santos, vê essa questão do espaço técnico-científico que ele fala, de como a nossa transformação antes era principalmente pautada pelo que a Terra nos supria, né? As oportunidades que ela oferecia. Então era meio improvável você conseguir produzir no deserto ou em cantos assim. Então até quando os primeiros assentamentos sedentários que existiam no Brasil não, no mundo, mas pode ser no Brasil também, eram próximos de água, de nascentes, de rios, ou pontos onde a gente não dava. A gente conhece, por exemplo, o Rio Tigres, Eufrates, Rio Nilo, o Rio Amarelo da China, né? E outros cantos assim, onde era impossível sobreviver fora desses cantos. E com o tempo o ser humano vai se adaptando, né? E aí a gente vê, por exemplo, os beduínos que sobrevivem numa área totalmente inóspita, mas utilizando a técnica para isso, o nosso método de transformação da natureza e dos espaços, para principalmente o básico do ser humano, que seria sobreviver e se perpetuar, e cada vez mais a gente vai criando novas necessidades que antes não existiam, como lazer, status e outras coisas. E até a gente chega no campo de hoje, que a gente vai totalmente contra a natureza e cada vez mais ela se torna menos relevante para a nossa produção e a nossa existência. Um exemplo muito legal do Brasil seria o Cerrado, né? Porque o terreno, principalmente geológico, por ser muito ácido, ele não é relevante e nem propício para a agricultura. Mas com a ação da Embrapa, das tecnologias principalmente financiadas pelo governo e feito pelas universidades ou pesquisadores especializados na área, a gente conseguiu transformar ela em um dos maiores centros produtores de frutas, principalmente, né? Também de outras formas de produção. Quando a gente sai dessa visão de Cerrado Nordeste e vai, por exemplo, para o Mato Grosso, Goiás, e até áreas de transição, né, como Rondônia, a gente vê a soja dominando esses espaços, e aí a gente volta para a questão de como o globalismo que busca ser hegemônico, controlando de toda forma a produção mundial, nesses campos onde a ocupação humana é recente, eles detêm mais controle e exatamente os pontos de essa necessidade de produção mundial interfere muito mais. Interfere muito mais no que é produzido e como a cidade se forma. Um exemplo interessante que a gente pode pegar é Ipatinga, né? Beleza? Bom, um exemplo interessante que a gente pode pegar é Ipatinga, que quase certeza, pelo que eu ouvi falar, tinha Araxá, né? Que é visto como uma das maiores áreas produtoras de minério, inclusive do famoso nióbio, né? E aí a escoação desse produto seria por Carajá. Carajá? Acho que não. Enfim, o Porto do Espírito Santo. E aí criaram no meio desse caminho uma fábrica metalúrgica, que é a Usiminas. E aí em Timóteo tinha a Cesita, que agora é conhecido como a Peram. E por que isso é relevante? Porque antes, quando você pega uma cidade que basicamente foi fundada há 50, 60 anos atrás, a única coisa que existia era a produção de minério e a produção metalúrgica. E com o tempo, quando vai aumentando o número de pessoas e a necessidade, por exemplo, onde que a pessoa vai na feira para comprar comida? Onde que ela vai se divertir?
por exemplo, ver um cinema, ver um teatro, ou até mesmo um parque, ouvir uma música no bar, consumir no restaurante. Então é como se a produção aumentasse e se tornasse mais complexa, somente economicamente. E aí cada vez mais o meio vai se tornando heterogêneo e fugindo da homogeneia que existia anteriormente. Então cada vez as Minas perdem mais poder, tanto econômico quanto de influência, e outras fábricas, restaurantes, e etc. vão existindo. Então meu pai e meu tio que trabalharam lá há 40 anos atrás se impressionam com hoje. Existia um shopping, existiam outras coisas, sendo que no passado eles tinham que se alimentar no refeitório, e a própria Uzi Minas que faz o gerenciamento da comida e até do transporte. E esse meio democrático e diferente, de certa forma, abre a cabeça das pessoas, né? E desde a época da Revolução Francesa ou até antes, a gente vê que, de certa forma, esse meio burguês, ou até de estruturas diferentes, né, como revoluções socialistas, comunistas, elas geralmente são impulsionadas em grandes centros. Obviamente tem influência da concentração de pessoas, né, e desses grandes centros serem centros de poder, mas também tem a ver com o progressismo e a tendência e a facilidade de mudança que esses locais têm. Então, um exemplo interessante talvez que a gente possa pegar é a questão do Brexit, que nas áreas rurais, a maioria dos ingleses, né, não só ingleses, mas irlandeses do norte, escoceses e habitantes do país de Gales votaram para sair, enquanto os grandes centros como Manchester, Liverpool, Londres e etc., Edimburgo, votaram para permanecer na União Europeia. Obviamente tem a visão econômica, que os grandes centros perderiam oportunidades, por exemplo, sistema bancário, etc., mas também tem muito ponto de vista ideológico, né? De desejar e se ver como mais integrado que os lugares. Uma coisa interessante que a gente coloca, por exemplo, quando a gente lê o livro do Hobsbawm, Era das Revoluções, a gente entende como que antigamente era mais fácil, muitas vezes, você comunicar Nova York e Londres do que comunicar Nova York ou um grande centro dos Estados Unidos como Washington, Boston, a partes mais interiorizadas quase interiorizadas dos Estados Unidos. E aí, voltando à questão de como que o ambiente molda as coisas, a gente pode, por exemplo, pegar no Brasil, né, onde ele sempre foi focado muito na costa até hoje. É difícil mudar essa estrutura exatamente porque ela vai se tornando cada vez mais orgânica. E aí a gente também se depara com coisas impressionantes como Goiás ou Cuiabá, que são extremamente antigas, mas também vem de uma necessidade específica de uma capitania como São Paulo, que não conseguia, até pela sua produção, ser menos produtiva que em outras áreas, ter acesso ao negro escravizado, que infelizmente era uma mercadoria naquela época. E aí eles iam atrás dos indígenas em guerras e depois escravizavam para servir de mão de obra. E aprendendo, né, até mesmo com os indígenas, eles foram atrás dessas áreas, principalmente usando o que eles chamam de monções, que são épocas quando as chuvas aumentam, rios que muitas vezes secam e desaparecem enchem, e aí é possível navegar de barco por essas regiões. Então é realmente impressionante que naquela época, onde o Brasil era extremamente litorâneo, por uma necessidade econômica particular de uma área, eles chegaram tão distante, exteriorizaram
regiões que quando a gente vê no mapa hoje, a gente vai pegar um carro, saindo, por exemplo, do Belo Horizonte, que já é uma região mais interiorizada, demora mais de 20 horas ou até um dia. Então é isso, eu tinha mais coisas para falar aí, questão de litoral, falar até de Belo Horizonte, como que por causa da produção de minério a gente viu uma interiorização mais forte do Brasil, que não eram pequenos pontos, mas foi se tornando mais sistemática. Depois também a produção de café diferente, fora do negro escravizado, foi focada no imigrante no Oeste Paulista, tornou uma região rica que depois industrializou. Criou-se um movimento de industrializar todo o Brasil, também a influência do Estado, mas hoje o tempo já foi, também acho que eu falei pra caralho. Então é isso, falou galera.